Pessoal, vocês devem ter visto que a CNN Brasil trouxe de volta o grande debate, né? Mas que trouxe de volta também o Caio Arruda Miranda, auto-intitulado Caio Coppola. Aquele que disse na pandemia que morria mais gente engasgada do que de Covid. Pois bem, só que dessa vez a CNN trouxe também um debatedor de peso, ex-deputado, um advogado, professor de direito, ex-ministro da Justiça. Estou falando do Dr. José Eduardo Cardoso. Acho uma covardia colocar um homem dessa estatura para debater com esse lixo humano chamado Caio Coppola. Espero que ele aprenda alguma coisa. Mas enfim, o Dr. José Eduardo Cardoso aniquilou o Caio Coppola num debate sobre função social da terra e justiça social. Vale a pena conferir. O Caio fala que justiça social é um conceito vago. É um conceito vago? Não é um conceito vago, porque ele tem uma dimensão de conteúdo não totalmente definida, mas muito orientada, e ao mesmo tempo o Caio esquece, com perdão, Caio, da observação, do artigo 186 da Constituição. Já que você citou a Constituição, vamos a ela. A função social da propriedade rural não é só atendida quando eu tenho áreas devidamente produzindo. Se a pessoa fere o meio ambiente, se a pessoa fere as relações trabalhistas, se há relação de trabalho escravo nessas áreas, há descumprimento da função social. E muitos juristas hoje defendem, inclusive, que estas áreas que desatendem a função social não têm direito à proteção possessória. Aí vem a discussão que se coloca entre ocupação e invasão. Se a pessoa não tem direito à proteção possessória porque desrespeita a Constituição com a sua propriedade, ela não tem direito à defesa da posse. E aí há uma ocupação por aqueles que precisam, na perspectiva da justiça social, daquela terra para viver. Tem sentido eu dizer que é criminoso quem ocupa uma terra de uma pessoa que está tendo trabalho escravo lá? Não. O criminoso aqui é quem tem trabalho escravo. O criminoso é aquele que está destruindo o meio ambiente. Aliás, vamos ser sinceros, ocupação de terra nesse país não é feita apenas pelo MST. Quantas pessoas muito abonadas hoje começaram suas vidas grilando terras? E esses não são atacados, esses são tratados com pompa e circunstância. Então, muito cuidado com essas situações. Eu não posso chamar de bandidos os líderes do MST e, ao mesmo tempo, dizer que são santos aqueles que violam a natureza, que violam as leis ambientais, que, pura e simplesmente, têm trabalho escravo nas suas terras. Estas áreas podem, sim, dentro das condições estabelecidas na Constituição, serem desapropriadas para fim de reforma agrária. E, olha, a reforma agrária é a solução para esse impasse, Caio. Eu acho que você não vai ser contra a reforma agrária. Por quê? Sabe por que não é? Porque é uma medida dentro dos marcos da sociedade capitalista. Então, por que nós não fazemos a reforma agrária e resolvemos o problema? Por que nós não projetamos a energia, ao invés de criminalizar o MST, na defesa da reforma agrária? Eu acho que é isso que o governo Lula tem que fazer, ou seja, reforma agrária. E os governos de esquerda, faço aqui uma autocrítica, fizeram muito pouco, inclusive aquele que eu participei sobre a reforma agrária. Quero ser sincero, precisa fazer mais, justamente para que o MST deixe de ter razão naquilo que fala, porque ele tem razão quando critica o Estado, porque não promove a justiça social. E justiça social, Caio, sabe o que é? É mais igualdade. Este é o conteúdo dessa expressão. Doutor, com todo respeito, você nem arranhou meu argumento. Isso porque a Constituição não autoriza a invasão de terra. A gente vive aí sob égide do Estado Democrático de Direito, ou seja, há questões como o devido processo legal e a presunção de inocência, e é a justiça que vai determinar se uma terra é improdutiva, seja pelos critérios que você colocou, seja pelos critérios, vamos dizer assim, mais tradicionais. Portanto, não é uma pessoa exercendo o seu próprio arbítrio que pode determinar se essa terra pode ou não ser invadida, e sim a justiça. Portanto, eu mantenho meu ponto. Invasão de terra é crime, é ilegal. Caio, não é que eu não arranhei teu argumento, eu acho que eu demoli o argumento. Por quê? Porque não é invasão aquela situação que não tem posse protegida. Se a pessoa efetivamente descumpre o artigo 186 da Constituição Federal, não tem que ter direito à posse. Essa é a tese jurídica que eu falo. Ou seja, eu não arranhei, eu demoli. Com todas as letras. Não demoliu, ainda tenho 9 segundos. Você não tem, Caio, desculpa. Eu acho que você está enxergando mal ali. Se gostou desse vídeo e de tantos outros que tem aqui nesse canal, curta, comente, compartilhe e aproveite para me seguir.